Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Página por Página, eu sou o Júnior e hoje eu quero trazer para você o resumo deste livro. Um livro controverso para a época, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Hoje já não há tanta controvérsia em torno desse tipo de abordagem, né? Hoje pessoas falam com o diabo, entrevistam o diabo, mandam carta para o diabo, enfim. Mas é muito interessante o assunto abordado nessa alegoria de entrevista com o diabo. Então, convido você a assistir esse vídeo até o final. E, obviamente, se você ainda não se inscreveu aqui no canal Página por Página, faça isso agora, antes do resumo, e compartilhe com seus amigos. E já deixo aí o meu parecer final. Indico com certeza a leitura deste livro. Tá bom? Então fique comigo até o final. Não se esqueça de se inscrever. Já se inscreveu aí? Então não se esqueça de compartilhar. Vamos lá? Página por página, transformando vidas, página por página. Resumo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Vamos falar um pouco sobre esse autor. Napoleão Hill nasceu em 1883 e morreu em 1970. Foi um escritor renomado, um conselheiro de desenvolvimento pessoal com uma carreira muito influente. Ele conseguiu ficar famoso pelo livro Pense e Enriqueça. O livro original, escrito por ele, o Napoleão Hill, em 1937, foi publicado sob o título Think and Grow Rich. E em algumas edições na língua portuguesa, o título então foi traduzido como Pense e Enriqueça. Enquanto outras você vai ver a tradução como Quem pensa enriquece. Ambas as versões apresentam exatamente o mesmo conteúdo, que se tornou um dos maiores best-sellers de todos os tempos. Hill dedicou a maior parte da sua vida estudando os princípios do sucesso e da riqueza. Ele entrevistou centenas de pessoas de destaque, incluindo Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford. Ele queria entender quais os fatores que contribuíam para o sucesso humano e também analisar quais os fatores contribuíam para o fracasso humano. Afinal, tantas pessoas correm atrás de fórmulas mágicas de sucesso, mas não se preocupam em analisar a própria vida, os próprios pensamentos e como esses pensamentos influenciam em suas vidas. Muitas pessoas, elas se auto-sabotam ou não querem ter a consciência disso. Então é verdade que fórmulas não adiantam sem antes identificar pensamentos dominantes, crenças limitantes e outros fatores que atrapalham a pessoa a se desenvolver. No livro Mais Esperto que o Diabo, Hill apresenta uma reflexão sobre essas barreiras psicológicas e as influências que limitam o potencial das pessoas, abordando conceitos de autossabotagem e a maneira como o medo e as dúvidas podem ser ferramentas de controle. O livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, foi escrito em 1938, mas a publicação foi adiada por muitos anos, chegando ao público apenas em 2011. Isso ocorreu porque o conteúdo da obra foi considerado extremamente controverso e até subversivo para a época. E Hill teve então dificuldades de encontrar uma editora disposta a bancá-lo, a publicá-lo. A razão para a controvérsia está no modo como Hill aborda questões filosóficas e psicológicas sobre o diabo e o modo como ele influencia as mentes humanas ao longo da obra. O autor, ele usa então essa alegoria, ele constrói essa alegoria em que o diabo representa as forças do mal, as forças negativas que impedem as pessoas de alcançar o seu verdadeiro potencial. A conversa entre Hill e o diabo não reflete apenas sobre as dificuldades humanas, mas também reflete sobre o medo, a procrastinação, o conformismo, falta de propósito e outros fatores que, segundo o livro, são usados pelo diabo para manter pessoas em um estado de estagnação, ou como termo que ele mais usa, alienação. Há também um pano de fundo de toda a polêmica, há um contexto histórico por trás. Em 1938, o mundo vivia um período de grandes mudanças e tensões. A Grande Depressão estava em curso e a Segunda Guerra Mundial se aproximava. Durante esse tempo, muitas pessoas estavam lidando com dificuldades financeiras e sociais reais e significativas.
As ideias que questionavam normas tradicionais ou que desafiavam sistemas já estabelecidos poderiam ser vistos como ideias perigosas. A abordagem de Hume, ao usar o diabo como uma metáfora para os obstáculos internos, pode ter sido visto como algo arriscado, dado ao tema, que poderia provocar reações negativas tanto do público quanto dos editores. Além disso, a ideia de discutir controle mental e psicológico de uma maneira tão aberta também era um assunto, para a época, um território ainda inexplorado. A psicanálise, a psicologia estavam apenas começando a ganhar popularidade e força, mas ainda eram temas considerados muito sensíveis. Então, as ideias de Hume sobre como o diabo manipula as pessoas por meio das próprias fraquezas internas foram provavelmente vistas como algo muito avançado ou muito provocador para ela. Então, depois de terminar a obra, Hume tentou encontrar uma editora que aceitasse publicá-lo, mas a maioria se recusou devido ao seu conteúdo polêmico. Muitos consideravam o livro irreverente e até perigoso. Por esse motivo, o manuscrito foi guardado por anos, até que foi finalmente descoberto por familiares de Hume após a sua morte. Olha lá, pessoal, aspas, tem manuscrito meu também sem publicar ainda, hein? Fecha aspas. Bom, em 2011, uma editora resolveu publicar, permitindo que as ideias fossem então levadas até o público. Quando o livro foi publicado, em 2011, o cenário já era completamente diferente. A sociedade estava mais aberta às novas discussões sobre desenvolvimento pessoal, autossuperação e psicologia. O conteúdo que antes era considerado subversivo, agora foi aceito como um guia para aqueles que buscam entender melhor as barreiras internas que os impedem de alcançar o sucesso. Então vamos falar um pouco sobre o conteúdo do livro. O livro Mais Esperto que o Diabo é estruturado em torno de uma conversa fictícia entre Napoleão Hill e o diabo, onde Hill busca desmascarar mecanismos que impedem as pessoas de alcançar os seus objetivos. O diabo é retratado, então, como uma entidade que representa as forças negativas que atuam sobre a mente humana, mantendo as pessoas presas a hábitos autodestrutivos e pensamentos limitantes. O principal conceito do livro é que o diabo não pode ter sobre os indivíduos nenhum poder, o que anda em conformidade com uma teologia sadia. Mas o diabo usa, então, estratégias para manter as pessoas em um estado de perda de controle, o que nos impede de alcançar os seus sonhos e de alcançar principalmente seu verdadeiro potencial. Através da conversa com o diabo, Napoleão Hill identifica como os indivíduos, muitas vezes sem perceber, acabam sendo manipulados pelo medo, pela procrastinação e principalmente pela falta de propósito. O diabo, nesse caso, personifica as forças que nos desviam do nosso caminho para o sucesso. E quais são os principais pontos abordados no livro? Primeiro, o medo e a procrastinação. O diabo argumenta que o medo é a sua maior ferramenta. Medo de fracassar, medo de ser aceito, medo de mudança ou até mesmo medo de sucesso são os principais impeditivos para as pessoas conquistarem os seus objetivos. A procrastinação é uma maneira pelos quais o medo se manifesta, impedindo a progressão e impedindo que as pessoas tomem ações práticas e ações decisivas. O medo é, sem dúvida, um dos maiores obstáculos ao sucesso. Essa ideia é compartilhada por muitos escritores e coaches e empreendedores contemporâneos. Vários especialistas abordam o medo como um dos principais impedimentos para a realização pessoal e para a realização profissional. Personalidades seguem também essa mesma linha de raciocínio. Por exemplo, Pablo Marçal. Para Pablo Marçal, o medo é uma emoção natural, mas ele acredita que a verdadeira chave para o sucesso é aprender a enfrentá-lo e transformá-lo, então, em algo forte e positivo. Ele aborda temas como o medo de mudança e como o medo de mudança faz com que as pessoas permaneçam em situações insatisfatórias apenas por uma falsa sensação de segurança. Em suas palestras, Marçal enfatiza que o medo é uma forma de autoproteção, mas também pode se tornar uma barreira que impede o crescimento pessoal. Ele sugere que a coragem não é necessariamente a ausência de medo,
mas é uma habilidade de agir apesar do medo. Marçal defende também que as pessoas que tomam ações mesmo com medo são aquelas pessoas que vão alcançar grandes feitos. Outra personalidade, Tiago Ligro, ele aborda o medo principalmente em relação à tomada de risco e à conquista da independência financeira. Tiago reconhece que muitas pessoas têm medo de investir e de se arriscar, que pode ser um obstáculo significativo para o sucesso financeiro. Ele acredita que o medo de perder dinheiro impede que as pessoas tomem decisões certas para alcançar seus objetivos e assim conquistar até mesmo mais dinheiro. No entanto, Tiago enfatiza que, para obter sucesso, é necessário educar-se financeiramente, e não somente vencer o medo. Ter coragem de arriscar e enfrentar o medo da perda. Segundo Tiago, o medo é um sinal de que a pessoa está saindo, de alguma forma, da zona de conforto, ou ela é desafiada a sair dessa zona de conforto, o que é um passo necessário para o crescimento, para alcançar também sucesso financeiro. Outra pessoa muito influente, Flávio Augusto da Silva, fundador da WISA, que é autor do livro Pelo Amor ou Pela Dor, ou Ponto de Inflexão, é um grande nome do empreendedorismo brasileiro. E ele fala abertamente sobre o medo e o impacto do medo no sucesso das pessoas. Flávio Augusto é um defensor da autodisciplina e da mentalidade de crescimento. Ele frequentemente aborda como o medo de fracasso pode paralisar e impedir as pessoas de buscarem a sua verdadeira paixão. Flávio acredita que o medo é algo natural, mas o que diferencia o bem-sucedido do mal-sucedido é a capacidade de agir mesmo com medo. Para ele, o maior erro das pessoas é deixar que o medo controle as suas decisões, levando-as a uma vida de arrependimento e frustrações. Bom, outro tema importante do livro, Mais Esperto que o Diabo, é a falta de propósito. Uma das principais mensagens do livro é a importância de se ter uma vida com propósitos claros e objetivos definidos. Ele argumenta que, sem objetivo definido, as pessoas se tornam vulneráveis ao controle do diabo. A ausência de propósito leva à falta de motivação e à falta de foco, resultando em um ciclo de fracasso. Esse tema é muito importante, então eu vou fazer um vídeo sobre ele mais à frente, sobre propósitos. Então vamos falar de outros assuntos. O livro também trata sobre mente subconsciente. O autor discute como é poderosa a influência da mente subconsciente e como ela pode ser programada para o sucesso ou fracasso. O Rio destaca que as pessoas frequentemente permitem que pensamentos negativos dominem suas mentes, criando assim um ciclo de autossabotagem. E ao invés de concentrar no negativo, ele sugere que as pessoas, então, comecem com práticas de autoafirmação, pensamentos positivos, de forma que consigam reprogramar a sua mente. A mente subconsciente é um tema muito recorrente em muitas obras contemporâneas de desenvolvimento pessoal e psicológico. Assim como Napoleão Hill discute em seu livro Mais Esperto que o Diabo essas questões, outros autores atuais também abordam o poder da mente consciente e a sua influência sobre as nossas ações, como nós podemos programar ou reprogramar o nosso cérebro para alcançar o sucesso. A ideia central, tanto de Hill quanto dos escritores modernos, é que os nossos pensamentos moldam a nossa realidade e a mente subconsciente pode ser tanto uma fonte de autossabotagem quanto um motor para o sucesso. Vai depender de como a nossa mentalidade é gerida. Um homem chamado Dispenza, que é um dos maiores especialistas modernos no campo da neurociência e meditação, e bem como a mente subconsciente, ele sabe bem como a mente afeta as nossas vidas, e ele argumenta que as neurociências comprovam que o cérebro humano é maleável e que mudanças no padrão de pensamento e de crenças podem, sim, reprogramar a mente. Dispenza também fala sobre como a repetição de pensamentos negativos formam círculos neurais, ou circuitos neurais, melhor dizendo, criando padrões de comportamento que se repetem automaticamente. Esses padrões negativos influenciam nossas escolhas, influenciam nossas ações e, consequentemente, vão influenciar os nossos destinos.
Para ele, a chave para mudar a realidade está em mudar os padrões de pensamento, principalmente por meio da meditação, visualizações e afirmações positivas. Assim como Napoleão Hill, Dispenza acredita que a prática da reprogramação mental é fundamental para a realização de impacto para alcançar o sucesso. Dispenza também afirma que, ao tomar consciência dos nossos pensamentos e das nossas emoções, nós podemos desconstruir maus hábitos e então construir bons hábitos, reprogramando a mente subconsciente para padrões melhores, mais produtivos, mais criativos e assim moldando, criando uma nova realidade. Ele sugere que, ao alterar a forma como pensamos e como sentimos, podemos literalmente transformar a maneira como o cérebro funciona, criando novos dados, novas oportunidades. Outro importante personagem é Bob Proctor, um dos maiores mentores de desenvolvimento pessoal e um dos principais nomes por trás do filme O Segredo. Ele também explora profundamente a mente subconsciente e seus ensinamentos. Para Proctor, a mente subconsciente é como uma ferramenta poderosa que precisa ser programada corretamente, pois é a mente consciente que governa 90% das nossas ações diárias. Ele então reforça a ideia de que pensamentos repetitivos se tornam crenças automáticas e que essas crenças moldam a realidade das pessoas. Napoleão Hill, no seu livro, coloca isso como uma espécie de cristalização dos pensamentos. Portanto, se alguém acredita que não pode ser bem-sucedido ou é incapaz, isso se torna uma profecia autorrealizável. Outro assunto recorrente no livro é o controle e a disciplina pessoal. Hill enfatiza que o verdadeiro sucesso só é alcançado quando uma pessoa assume o controle da sua própria mente e das suas ações. A autodisciplina é essencial para evitar enganos do diabo e para manter o foco nas metas a longo prazo. O autor sugere que os indivíduos se concentrem em construir hábitos positivos e em cultivar autodeterminação. Além disso, o livro também fala sobre a importância da persistência. A persistência é, sim, um tema central do livro, e Hill sugere que a perseverança diante das dificuldades e a capacidade de não desistir são fundamentais para alcançar o sucesso, não somente financeiro, mas em qualquer área da vida. Ele também explora como a persistência é muitas vezes sabotada pela dúvida, pelo medo. Fatores que o diabo usa para desviar as pessoas dos seus objetivos. Por fim, o livro fala do poder da fé, do poder da visão. Outro ponto importante abordado no livro são esses temas, né? O poder da fé e o poder da visão. Hill argumenta que aqueles que realmente acreditam no que estão fazendo, com uma visão clara do que desejam alcançar, são pessoas que se tornam capazes de superar qualquer obstáculo. Para ele, a fé, nesse caso, não se refere necessariamente a uma crença religiosa, mas a uma confiança profunda no seu próprio potencial e no propósito que conduz a sua vida. Bom, no livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill oferece uma perspectiva poderosa sobre fatores psicológicos que influenciam uma vida bem-sucedida, o sucesso. Ao discutir as maneiras como as forças negativas representadas pelo diabo controlam a mente das pessoas, o escritor oferece um guia sobre como libertar-se dessas limitações, alcançar uma vida de sucesso e realizações. Esta obra, então, representa não apenas um insight sobre como superar obstáculos internos, mas também como cultivar virtudes necessárias para uma vida de realizações significativas. Bom, queridos, então este foi o resumo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, o livro que eu acabei de ler. Isso aqui é um vídeo apenas de resumo, não é uma análise crítica, que eu posso fazer em breve. Então, se você quer que eu faça uma análise crítica deste livro, deixe nos comentários e aí eu vou fazer segunda demanda. Agora, se você ainda não leu esse livro e quer comprar esse livro, claramente eu indico para você e coloco aí na descrição desse vídeo os links em que você pode adquirir, e adquirindo por meio desse link você ajuda também o canal, tá? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado e obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Ele é um livro realmente maravilhoso em termos de insight, de questões que nos fazem refletir algumas coisas bem importantes.
Obviamente, existem questões teológicas e de cunho pessoal de Napoleão Hill, crenças dele, que nós respeitamos, e aí a gente pode abordar em outro vídeo. Mas, como eu falei, caso vocês queiram, então, uma análise crítica, a gente pode falar disso depois. Mas ele aborda, sem dúvida, questões importantes como a alienação. E é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa do diabo e que é abordada no livro, e é abordado também como as pessoas são levadas à alienação. E isso é um site muito poderoso. A alienação são as mais variáveis. O medo também está presente, precisamos vencer o medo e seguir em frente. Então, obrigado por estar aqui nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. E é lógico, se você ainda não é inscrito no canal, página do Página, por favor, faça isso neste exato momento. E até a semana que vem. Vamos aí sempre compartilhar conteúdos de livros, transformando vidas, página por página. Grande abraço e até a semana que vem.